Tenho que admitir, venho curtindo o Monsterverse nos últimos 10 anos ou mais. Parece o confronto de monstros favorito dos fãs de kaiju e a maior franquia de blockbusters do cinema, exceto pela onda recente de super-heróis. Efeitos incríveis, batalhas épicas, personagens razoáveis e muita presença de Godzilla e Kong. No geral, ele atendeu a muitos requisitos do gênero de filmes de monstros. No entanto, há algumas coisas que eu acho que podem ser melhoradas e alguns problemas que podem se tornar maiores se não forem resolvidos logo. Espero que no próximo filme Godzilla x Kong Supernova e nos próximos lançamentos da franquia Monsterverse. Gostaria de ouvir a opinião de vocês nos comentários, então participem. Do meu ponto de vista, a maioria dessas questões não são vitais para a franquia continuar, e minhas críticas são construtivas, não apenas para falar mal do que foi feito até agora. Tenham isso em mente. E até consegui algumas opiniões de alguns colegas youtubers que vocês talvez conheçam. Tanto o Centro Goji quanto o Karagoji me deram suas opiniões sobre o que eles gostariam de ver melhorado no Monsterverse, assim como muitos outros por aí, depois que perguntamos para nossa comunidade e amigos. Eu realmente queria ter uma visão mais ampla do Monsterverse, sabe? Não só contando com meus próprios pensamentos e opiniões. Então, se por algum motivo alguém da Legendary estiver realmente assistindo a este vídeo, eles podem ter a melhor ideia do que pode ser melhorado no geral. E já que uma das maiores coisas que vocês disseram que acham que poderia ser melhorada no Monsterverse seria finalmente ter um videogame de luta decente, ou na verdade só um bom jogo em geral. Vou usar muita gameplay de kaiju neste vídeo, nada chamativo nem nada do tipo. Dito tudo isso, vou manter este vídeo rápido e direto, e aqui estão tanto as minhas opiniões, quanto uma seleção reunida de toda a comunidade sobre como o Monsterverse pode continuar mandando bem daqui pra frente. Vamos começar com o que o Goji Center, meu grande amigo Joe, como muitos de vocês não o conhecem, tinha a dizer. Ele disse que sua principal preocupação é alinhar melhor a continuidade entre filmes, séries e quadrinhos da franquia. Isso faz todo sentido. Ter várias interpretações do Monsterverse por diferentes diretores é interessante, mas ultimamente ficou confuso e bagunçado. Isso é algo que pode ser ignorado para um sucesso a curto prazo, mas se o objetivo do Monsterverse é fazer com que as pessoas falem dessa franquia por gerações, eles realmente precisam começar a criar uma linha de história consistente, para que um dia possamos contar aos nossos netos como foi legal descobrir que Doug era na verdade o pai do Godzilla. O Centro Goji tem mais ideias, e sou muito grato por isso, e obrigado ao Raycon por patrocinar o vídeo. Eles me enviaram um par dos fones de ouvido abertos deles, que eu escolhi na cor azul elétrico para ficar estiloso como o Godzilla com seu tom atômico. Os fones abertos essenciais da Raycon são únicos por ficarem fora do canal auditivo. Isso permite que você ouça ao mesmo tempo o que está tocando e o que acontece fora do seu mundinho. Estou caminhando lá fora, ouvindo minhas músicas, mas ainda escuto tudo ao redor, o que às vezes é bom. Após testar esses fones, gostei muito de usá-los enquanto trabalho na propriedade. Consigo ouvir o que estou escutando e ainda percebo tudo ao meu redor, então não sou surpreendido. Os fones abertos da Raycon duram 8 horas e ganham mais 36 com o estojo. E depois de um tempo, você até esquece que está usando eles, graças ao design leve e ao encaixe seguro proporcionado pelo gancho multiangular que esses fones Raycon têm. Como grandes marcas de áudio, esses fones conectam e alternam entre vários dispositivos com facilidade, como Godzilla destruindo um prédio. Eles custam metade das outras marcas, permitindo economizar e ter fones de qualidade. Junte-se aos 3 milhões que já usam um par desses. Se não gostar, devolva em até 30 dias e receba seu dinheiro de volta. Como disse, eles são ótimos para trabalhar sem se isolar totalmente do mundo. Então, se é isso que você está procurando, dê uma chance a esses fones de ouvido. Clique no link na descrição ou acesse buyraycon.com/DangervilleOpen para ganhar 20% de desconto. É buyraycon.com/DangervilleOpen e você pode conseguir um par desses fones de ouvido por um preço ainda melhor e ajudar o canal. Obrigado a todos por ouvirem e a Raycon. Vamos voltar ao vídeo. Joe, do Centro Goji, sugeriu que a franquia focasse na qualidade em vez de lançar filmes apressados e cheios de monstros. Ele defende aplicar esse cuidado ao roteiro, música e monstros. Joe gostaria que o foco fosse principalmente nos titãs, com menos deles, mas que realmente importassem, ao contrário dos recentes da série.
O cara Goji, quando conversei com ele sobre isso, também comentou sobre o lore estar confuso atualmente e como a melhora disso poderia realmente ajudar a franquia no futuro. Ele é mais jovem, esse cara Goji, então obviamente quer um futuro grande e brilhante. E mesmo sendo mais de uma década mais velho que ele, ou não, eu tenho que concordar. Vamos falar das criaturas e titãs do Monsterverse. Esse aspecto tem sido, em geral, um sucesso com muitos monstros legais apresentados ao longo dos anos. Essa série só mostrou monstros que já são Godzilla ou Kong na franquia. Talvez isso seja por mudar o título para Godzilla x Kong, deixando o Monsterverse de lado e focando só nesses dois ícones. Mas uma das maiores expectativas e empolgações dos primeiros dias do Monsterverse era justamente imaginar todos os novos monstros famosos que um dia poderiam ser adicionados a ele. Então, adicionar outro monstro famoso, algo como Gamera ou a serpente do mundo da mitologia nórdica, seja lá qual for o novo ícone, seria algo para atrair novos fãs para a série. Entendo que muitos queiram um retorno de clássicos da Toho como Space Godzilla, mas inovar pode beneficiar a série, tornando-a um verdadeiro Monsterverse, e não só focada em Godzilla e Kong. Gojigai me surpreendeu com essa opinião. Achei que ele pediria mais foco nos monstros, mas disse que o próximo filme precisa de bons personagens humanos. Eles não precisam aparecer o tempo todo, só serem bons quando surgirem. Ele afirmou que, se Minus One conseguiu, Supernova e outras produções do Monsterverse também podem. Alistair e eu, ao discutir como melhorar o Monsterverse, tivemos uma ótima ideia sobre os personagens humanos. Nós dois achamos que colocar os personagens humanos no meio da ação, e não apenas como observadores de longe, realmente aumentaria a vibe de toda a franquia. O Monsterverse não parece uma franquia de desastre de verdade, porque se você pensar bem, uma invasão kaiju seria isso. Desde King of the Monsters, isso acontece principalmente porque os personagens humanos dessa série sempre são agentes da Monarch, ou têm algum tipo de conexão pré-estabelecida com Godzilla, Kong e os eventos desse universo. Se a gente se afastar dessa mentalidade de escolhidos para os personagens humanos e simplesmente jogar pessoas comuns no meio da confusão, talvez tudo fique mais intenso e fácil de se identificar para o público. Acompanhar especialistas engajados, como na série animada Godzilla de 1998 e seu elenco, pode impulsionar a franquia. Além disso, criar camaradagem entre esses humanos e Godzilla seria benéfico. Eles tentaram isso com Madison Russell e sua família, mas acho que funcionaria melhor com um grupo de adultos de diferentes origens, todos conectados e apoiando o Godzilla, como no desenho animado. Também seria bom se alguns desses personagens realmente fossem colocados em perigo. Já faz tempo que não sinto tensão com os personagens humanos na série, e quando morrem, fazem piada, o que é estranho. Isso não torna o filme mais intenso. Seria bom se alguns titãs importantes morressem. Não falo do Godzilla ou Kong, mas faz tempo que não temos uma morte realmente impactante na franquia. A última vez que isso ocorreu foi com a Mothra, que logo retornou. Criar mais consequências para esses eventos ajudaria o público a voltar para a franquia, na minha opinião. Por fim, sobre o lado humano, sei que todos querem falar dos monstros. Só façam mais com o exército. Eles andam em segundo plano na franquia, e acredito que Supernova ou a segunda temporada de Monarch ganhariam com uma cena de disparo de tanques, ou até umas 7. E já que estamos falando disso, adicionem algumas criaturas descartáveis ou facções com as quais o exército possa entrar em combate. Você não pode me dizer que Supernova ou a segunda temporada de Monarch não se beneficiariam de algumas batalhas que não fossem focadas apenas nos titãs. Neste ponto da franquia, ter humanos realmente participando da batalha é algo único, na verdade, e provavelmente é por isso que Minus One foi tão bem recebido em comparação com os filmes recentes do Monsterverse. As cenas com humanos são muito menos entediantes quando eles estão envolvidos na ação. Seria bom se as armas e a tecnologia do futuro Monsterverse fossem mais realistas novamente? Realmente parece que muitos de vocês, tanto criadores quanto fãs, querem que os elementos de ficção científica do Monsterverse sejam reduzidos um pouco. Sabe, obviamente, essa é uma franquia com animais fictícios do tamanho de montanhas destruindo coisas, mas a tecnologia e os elementos de fantasia que têm sido o foco ultimamente são algo que muitos fãs querem que sejam apenas reavaliados um pouco.
Todos esses são elementos clássicos de certos filmes da Toho na franquia, e é legal prestar homenagem a isso, mas está claro que não é uma abordagem que pode ser sustentada por muito tempo antes que a franquia se torne alvo daqueles que querem dizer que ela é ruim ou uma piada. Isso vira um problema com mais de 5 filmes na franquia, então é preciso se esforçar mais. Há rumores de que as fadas Mothra podem aparecer em Supernova, o que preocupa um pouco, mas espero que seja só uma referência, não uma representação real dos pequenos espíritos kaiju humanos como fadas. A Legendary precisa considerar reajustar esses padrões para momentos sérios e descontraídos. Se você olhar ao redor, o público está ficando cansado da fórmula dos super-heróis. Os 2 últimos filmes do Monsterverse foram influenciados por isso. Acho que agora é hora de mudar de direção e trazer algo mais robusto e forte, sem abandonar totalmente alguns tons mais leves da série. Os 2 últimos filmes mostraram que há um meio-termo ideal a ser encontrado. Acho que ver um jovem levando um golpe de nunchaku ou um soco marcante deveria continuar e ajudar a tornar a história e os acontecimentos mais sérios. Sei que os filmes antigos nunca abordaram consequências ou problemas graves que aconteceriam depois dessas grandes batalhas de kaiju, mas em uma série que começou usando esse medo e desespero como um dos seus aspectos promocionais. Parece que estamos vendo outra franquia agora. De quem é essa franquia? Hoje, certamente, não é do Godzilla. Acho que sim, talvez em Supernova possamos focar novamente no Godzilla. Eu entendo que ainda vai ser um filme de colaboração com os G-Man e o Kong. Mas muita gente da comunidade, de acordo com a nossa pergunta, realmente quer ter outra chance com filme solo. Eu entendo porque querem manter esses 2 ícones juntos, mas depois dessa trilogia, você sabe o Godzilla vs Kong, essa espécie de trilogia Godzilla's Kong acabar, eles deveriam realmente considerar nos dar mais filmes focados em um titã principal. E sem ofensa ao Kong ou aos fãs dele, eu sou um deles, mas está na hora do Godzilla ter outra chance em um filme solo. Muitos de nós queremos isso, porém, para Godzilla x Kong Supernova, é preciso aprimorar como contar as histórias de Kong e Godzilla, já que serão os 2 novamente. Esta é a 3ª tentativa deles, e agora devem acertar se reconhecerem as falhas anteriores, se é que podemos chamá-las assim. É difícil fazer um bom filme quando ele segue 2 caminhos, mas já vimos isso em blockbusters como o Monsterverse, então sei que há um equilíbrio possível. Você não quer que fãs se sintam ignorados ou pensem que seu personagem favorito é só um acessório do outro. Acho que os espectadores também devem aproveitar ao ver Godzilla e Kong em seus momentos na tela. Todos têm preferências, mas em um mundo ideal, fãs de Kong e Godzilla podem curtir os 2 titãs, desde que a Legendary e a equipe Supernova acertem nas cenas. No fim das contas, pelo menos vocalmente, parece que os fãs querem que Kong seja o coadjuvante das estrelas desta vez, e acho que isso é algo que eles precisam considerar para o próximo filme. E quanto a esse grandalhão que é a estrela original do Monsterverse, ele ainda é a estrela, certo? Sou fã de Godzilla e King Kong. Ambas as franquias são épicas, e sim, eu nunca fui realmente tendencioso para um ou para outro, mas é óbvio que o Godzilla precisa receber muito mais atenção em Supernova, pelo menos. Eu adoraria ver ele tendo pelo menos 2 batalhas enormes, com poucos cortes e cenas de ação que durem mais do que alguns segundos. Realmente nos dar aquela batalha longa da era Heisei, que continua e continua sem outros titãs ocupando o tempo dele na tela, exceto, é claro, aquele com quem ele está lutando. Sinto que ainda não vimos Godzilla em combates realmente impressionantes. Fora das lutas, gostaria que o Godzilla voltasse a um visual mais divino, parecido com um samurai. O temperamental da WWE é divertido, mas sinto falta do Godzilla como um Jedi cansado que pensava estar aposentado, mas precisa salvar a Terra novamente. Muitos de vocês também mencionaram que querem que o Godzilla tenha mais variedade de personalidade e que ele seja mais do que apenas uma ferramenta de enredo para avançar a história do Kong. E sim, eu quero que o Kong continue tendo um papel vital nessa história, mas vamos colocar o Godzilla de volta no centro das atenções, desde que ele seja incrível e faça coisas de Titã Alpha de outro nível. Ter ambientes mais interessantes para esses monstros lutarem seria algo que poderia ajudar a deixar as coisas com uma sensação de novidade, na minha opinião. Filmes antigos já faziam isso, então ter lugares e ideias mais interessantes para Godzilla e Kong lutarem ou simplesmente andarem seria ótimo, na minha opinião. E quando o Godzilla aparecer na tela, eu quero que a música nos obrigue a prestar total atenção. A trilha sonora do Monsterverse tem sido sólida.
Alguns temas são ótimos, mas faz tempo que fãs não se empolgam com trilhas do Monsterverse, começando por Godzilla. Que a trilha sonora faça o público vibrar e torcer durante a batalha, e a última coisa que quero sugerir, e a comunidade parece concordar comigo, é que queremos um vilão bem executado, à altura do Godzilla, do Kong, do Supernova e realmente, daqui pra frente, um vilão bem apresentado que, ao ser revelado, roube a cena e quase faça você torcer por ele. O Monsterverse precisa de um vilão como Davy Jones, Coringa ou Thanos para que no confronto épico todos estejam ansiosos. As pessoas só querem que as batalhas tenham mais significado e despertem mais emoções, além de só pensar, isso aí, pelo menos eu quero. Desde que a gente tenha vários momentos de isso aí nessas lutas, acho que é esse o caminho que a franquia deveria seguir com seus vilões daqui pra frente. Rei Cicatriz e Ghidorah chegaram perto, mas no final, na minha opinião, as histórias deles ficaram faltando algumas coisas para torná-los vilões realmente memoráveis ou impactantes a longo prazo, embora obviamente Ghidorah vá ser lembrado para sempre. Na versão do Monsterverse, se tivessem desenvolvido mais esses vilões antes de apresentá-los e matá-los, eu só sinto que isso teria ajudado um pouco mais a franquia. Esses são pontos que o Monsterverse e Godzilla x Kong Supernova devem buscar para manter a série de forma positiva e saudável. Mas é claro que havia muitas outras ideias por aí, eu não consegui colocar todas neste vídeo. Vocês mandaram muito bem interagindo com essa pergunta nas redes sociais e foi interessante ver tantas ideias diferentes. Mesmo sem concordar, foi divertido, então espero que curtam esse vídeo mais voltado para a comunidade, sem roteiro e com um clima descontraído. Sobre o que mais gostariam que eu falasse? Comenta aí embaixo o que vocês gostariam de ver. Como sempre, pessoal, se inscrevam no canal, vou fazer toda aquela coisa do YouTube, ajuda a espalhar o vídeo. Isso ajuda muito atualmente. Aqui foi o Jayco, até o próximo vídeo.